Bom, a de notícia aqui, quente vai Fabiola. chegando, eu vou ficando desesperada aqui, que aí é o seguinte, acaba de sair o voto de Alexandre de Moraes, Josias, sobre o caso Zambelli. Voltando toda a história, o início do nosso All News de hoje, quando a gente abriu aqui o programa às 10 horas da manhã, Alexandre de Moraes ontem tomou a decisão de suspender, né, o efeito aí da decisão da Câmara dos Deputados e caçar Carla Zambelli, mandar Hugo Mota realmente retirar o mandato dela por uma decisão do Alexandre de Moraes. Isso foi aberto, a decisão de Moraes tem que ser submetida à primeira turma do Supremo, e aí começam os votos virtuais. E Alexandre de Moraes, às 11h01, né, sei lá, praticamente, 11h01, já tinha publicado o voto dele, mas é óbvio, né? Moraes vota para manter a decisão que anulou a sessão da Câmara sobre Zambelli. Vamos lá, vamos para o voto do Alexandre de Moraes, não sei se é possível a gente abrir aqui o voto dele. O ministro votou para manter a decisão e determinou nessa decisão que Hugo Mota que dê posse ao suplente dela em 48 horas. Moraes apresentou seu voto na sessão virtual e, para o ministro, a decisão da Câmara é nula por desrespeitar a Constituição. Disse ele, em respeito, não sei se dá para eu ler aqui, vamos lá, ao Supremo Tribunal Federal, é ao Supremo Tribunal Federal que compete a aplicação das penas cominadas em lei em caso de condenação. A perda do mandato é eletivo, é uma pena acessória da pena principal, privativa de liberdade ou restritiva de direitos e deve ser decretada pelo órgão que exerce a função, né? Como um dos efeitos de condenação quando presentes os requisitos legais para tanto. Ele usou aí até uma fala de Joaquim Barbosa, um voto, né? Uma citação de Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Sobe um pouquinho aqui para mim, Lu. Nesse mesmo sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal, bibibi, bobobó, a perda do mandato parlamentar, no caso, em pauta deriva do preceito constitucional que impõe a suspensão ou a cassação dos direitos políticos. Bom, era o que a gente já estava... Aí ele cita também Carmen Lúcia, eu não sei quantas páginas tem isso daí, eu não tenho aqui. Tem 10 páginas, eu não sei se ele tem algum tipo de conclusão aí para que a gente possa finalizar. Mas aí, no final, o ministro diz aí, então, somente declarar a perda do mandato. É o que a gente estava falando, né, Josias? E assim deve vir, né? Em instantes deve vir o voto dos demais ministros, né? O que o Alexandre de Moraes está dizendo, Fabiola, em português claro, num português das ruas, ele diz ali, a perda do mandato é uma pena acessória da pena principal. O que significa isso? Para todo mundo entender. Qual é a pena principal? A pena principal é a cadeia. No caso da Carla Zambelli, cadeia de 10 anos. Então ela está condenada a permanecer 10 anos na cadeia. Vai ter progressão de regime, isso vai cair para alguns anos, mas ela está condenada à cadeia. E qual é a pena acessória? É a perda do mandato, porque se você está em cana, você não pode exercer o mandato. Então, não faz nexo que a Câmara, em decisão do seu plenário, decida manter o mandato de uma pessoa que está presa. Aliás, está presa lá em Roma, ainda provisoriamente, porque está se aguardando ali a deliberação sobre o pedido de extradição dela, mas, objetivamente, ela está condenada à cadeia em regime fechado. Então, a pena principal, a cadeia, impede o exercício do mandato. Daí, a pena acessória da perda de mandato. Significa dizer que a perda de mandato é parte da condenação. Está escrito no acórdão que resume a condenação que, além de ser condenada à cadeia, ela foi condenada à perda do mandato. Então, não cabe à Câmara, senão, num ato da mesa, e aí é uma deferência até do Judiciário à Câmara, está comunicando, olha, foi decidido aqui, está condenado à cadeia e à perda de mandato. Então, não cabe à Câmara, senão, num ato da mesa, um ato meramente administrativo, formalizar a cassação do mandato. Então, não faz sentido a decisão do Hugo Mota de enviar essa deliberação para o plenário, que aí cria-se esse monstrengo que nós estamos vendo agora. Uma pessoa condenada à cadeia, mas liberada pelo plenário da Câmara para permanecer com o seu mandato. O que significa isso também, Fabiola? Essa deliberação da Câmara. A Carla Zambelli, ela custa dinheiro ao contribuinte brasileiro. O gabinete dela continua aberto.
embora o salário tenha sido suspenso, que aí seria também um escárnio continuar pagando salário para alguém que não comparece à Câmara e que está preso em Roma, o salário foi suspenso. Mas o gabinete continua aberto e custa algo como R$ 130 mil por mês. Custou R$ 132 mil em outubro, mais R$ 132 mil em novembro, agora em setembro custou mais R$ 103 mil e está custando. Então não faz sentido isso. Custa ao contribuinte brasileiro manter aberto o gabinete de uma pessoa que está condenada à prisão. Então esse jogo, Fabíola, está jogado. Esse jogo está jogado. Agora virão os votos dos demais ministros, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia. A decisão será unânime para referendar, avalizar o despacho do Alexandre de Moraes, que anulou essa aberração produzida no plenário da Câmara. Então, esse jogo está jogado. Agora tem o capítulo seguinte, a partida seguinte, que envolve o Alexandre Ramagem. Já devia ter sido divulgado, nas horas dessa sexta-feira, a decisão do Hugo Mota cassando o mandato do Alexandre Ramagem, que também está condenado à prisão. Então, se ele não caça, ele vai ter problemas judiciais, aí não mais apenas políticos. E aí eu quero entrar no problema político, né, Josias? Porque como você já disse, aí você diz, aí por toda a tua experiência e teu conhecimento, professor Mairovitch, do ponto de vista jurídico, falando que a decisão de Alexandre de Moraes é absolutamente acertada, que não há nenhuma dúvida jurídica em relação a isso, só que a gente sabe que isso tem muitas consequências políticas, né? O que vai acontecer aí, essa briga entre os poderes. Ontem, quando saiu a decisão do Alexandre de Moraes, as reações já começaram, né? O líder do PL na Câmara deu uma declaração forte, né? Não sei se foi nas redes sociais que ele falou isso, o Sóstenes Cavalcante. Ele disse que o ministro é um ditador psicopata. É um ditador psicopata. Vamos ver o que ele escreveu lá. É um ditador psicopata. Ele falou, olha, o ditador psicopata que hoje manda nos 3 poderes voltou a atacar. Quando um ministro anula a decisão soberana da Câmara e derruba o voto popular, isso deixa de ser justiça e vira abuso absoluto de poder. O Brasil viu um ato de usurpação institucional, um homem passando por cima do parlamento e da vontade do povo, foi o que disse o líder. O Brasil viu justamente essa situação, mas não aceitaremos viver sob medo. Não aceitaremos viver sob medo. O parlamento não será reduzido a enfeite. Vamos resistir no plenário, nas comissões e diante da nação. O poder pertence ao povo brasileiro, não a um ministro que age como dono da República. Isso aqui foi o que ele disse em relação à decisão de Alexandre de Moraes. Pelo que eu sei, até o momento, o Hugo Mota não se pronunciou, né? Pelo menos nas redes sociais, ainda não tem o pronunciamento do Hugo Mota, que, segundo a decisão aqui do Alexandre de Moraes, ele tem que imediatamente cassar o mandato dela em 48 horas. Em 48 horas, ele dar posse ao suplente. Resta saber de qual vai ser a reação do Hugo Mota, né, ô Josias? Esse é um ponto aí importante. Qual vai ser a reação de Hugo Mota em relação a essa situação?